Boa tarde, amigos e amigas, companheiros, confrades do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, aí de Queimados. O meu nome é Luiz Augusto, eu faço parte do 31º CEU, que engloba as cidades de Miguel Pereira, Partido Alferes, Paulo de Fronten. Frequento o Centro Espírita Luiz Gonzaga e também faço parte da Associação Médico Espírita Serra Azul. Hoje me foi dado um tema para nós estudarmos juntos. O capítulo, na verdade, é o capítulo 19, itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Gente, falar de fé é uma coisa que me deixa um pouco desconcertado. Eu vou dizer por quê, né? Porque a gente acredita que após a leitura dos livros da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese e até obras póstumas, com toda essa leitura, né, com todo esse conhecimento, a gente vai adquirir, né, essa fé que tanto almejamos. Fé no sentido de crença, no sentido de acreditar em algo e ter a certeza disso, né? Por exemplo, eu tenho fé, eu acredito, eu sei, né, da existência da pluralidade dos mundos, eu sei, eu tenho certeza da comunicabilidade com os espíritos, eu tenho certeza da reencarnação, eu tenho certeza de Deus, eu tenho certeza da companhia dos bons espíritos. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu li as obras do Kardec e, de uma certa forma, eu já trazia isso dentro de mim, essa fé. Eu venho da Igreja Católica, na minha infância e parte da adolescência, eu frequentei a Igreja Católica, mas eu tinha algumas dúvidas em relação e alguns questionamentos em relação aos dogmas dessa igreja, o que me fez me afastar da Igreja Católica, ficar um tempo manter a minha fé em Deus, mas um pouco à deriva, até que eu conheci, até que um primo me ofereceu uma obra do Kardec, o que é o Espiritismo, e a partir daí eu comecei a ler todas as obras do Kardec e as obras subsidiárias, as obras do André Luiz, do Leon Denis, Manuel Filomeno de Miranda, enfim, e todas essas obras. E aí eu me pergunto, né, a minha fé é inabalável? Com certeza, a minha fé é inabalável. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, da minha crença, né, daquilo que a doutrina espírita nos ensinou e nos ensina. Contudo, né, quer dizer, eu tenho fé, desculpe, eu tenho fé, mas ela é inabalável? Eu tenho fé, porque eu não só acredito, mas eu entendi e entendo aquilo que os espíritos nos trouxeram por intermédio de Allan Kardec, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, por intermédio de Divaldo Franco. Mas a pergunta é: a minha fé é inabalável? Gente, e eu vou dizer para vocês que a minha fé não é inabalável. Nossa, mas você que frequenta o 31º CEU, é da Associação Médico Espírita Serra Azul, é um médico, né, e tal, a sua fé não é inabalável? Não, a minha fé não é inabalável. Sabe por que ela não é inabalável? Porque eu ainda me preocupo, porque quando eu tenho algum problema, eu ainda me desespero um pouquinho, não quanto antes, mas me desespero um pouquinho, mesmo tendo toda essa certeza. E isso, de uma certa forma, me frustrava há tempos atrás. Mas depois eu passei a entender que a fé é uma construção dentro da gente. A gente vai construindo essa fé, essa confiança, fiar com, né? A gente vai aos pouquinhos construindo essa fé junto com a espiritualidade e junto com Deus. E não há nenhum demérito em nós espíritas eventualmente titubearmos, ficarmos, digamos assim, desconfiados ou ficarmos com medo. Eu vou dar um exemplo agora. Nós estamos passando por uma pandemia, correto? E essa pandemia do Covid-19 fez com que muitos espíritas ficassem com medo.
Ok, ficassem com medo, ficassem temerosos e com medo até de desencarnar. Aí eu pergunto, ué, como assim? O espírita com medo de desencarnar? Sim, com medo de desencarnar. Porque primeiro nós temos o sentimento da nossa autopreservação e a nossa fé, ela, infelizmente, ela não é ainda inabalável. Nós ainda não temos essa fé do tamanho de um grão de mostarda. E como adquiri-la? E como vir a adquirir essa fé inabalável? Isso, gente, vai demandar tempo. Isso vai demandar várias encarnações, né? Então precisamos entender, primeiro compreender isso. Enquanto espíritas, nós temos a fé, acreditamos, nós sabemos da existência de Deus, que Jesus é o governador planetário, que Ismael é o governador, é o que governa, digamos, é o espírito que governa o Brasil, né, da pluralidade dos mundos, da reencarnação. Ok, beleza, já estamos indo para o caminho certo, mas precisamos amadurecer. Lembra que Jesus falou, vinde a minhas criancinhas, né? Quando ele fala vinde a minhas criancinhas, ele não está falando das crianças propriamente dito, ele está falando de nós, e somos ainda crianças espirituais, somos crianças do ponto de vista psicológico, ainda não estamos completamente amadurecidos, né? Somos temerosos sim, então precisamos gradativamente construindo essa fé. Lógico que é muito mais fácil com a doutrina espírita, com o entendimento da doutrina espírita, com a leitura correta que fazemos da doutrina espírita, porque ainda tem mais essa, né? Nós temos lá a Bíblia, nós temos o Novo Testamento, né? Os espíritas conhecem muito pouco a Bíblia, leem muito pouco a Bíblia, o Novo Testamento, muito menos ainda o Velho Testamento, e eventualmente outras religiões, sem a menor crítica, não estou criticando aqui outras religiões, mas elas fazem uma leitura mais concreta, uma leitura talvez um pouco mais fundamentalista dos ensinos de Jesus. E nós, espíritas, com a chave do Paracleto, com a chave do Consolador, conseguimos entender melhor aquilo que Jesus traz para todos nós. Lembra, gente, que Jesus falou lá naquela época para a turba, chamava de turba, né? Ele chegava e falava para a turba, falava em parábolas. E quando ele estava com os apóstolos, ele dizia assim, eu falo em parábolas para a turba, porque a turba não vai me entender, mas com vocês eu posso falar de uma forma mais clara, né? Porque vocês vão me compreender. E assim, né, passaram séculos, né, a leitura do Evangelho, a leitura do Novo Testamento, do Velho Testamento, foi equivocada principalmente na Idade Média, houveram várias perseguições, até que chegou na segunda metade do século XIX, né, no século das luzes, que Kardec, então, pôde ter a oportunidade, ou melhor, a espiritualidade teve a oportunidade de trazer à baila a doutrina espírita, essa fé raciocinada. E aí, e trouxe num momento interessante, no momento do positivismo, no momento da crença, do aumento do materialismo, né? Ele veio trazer isso tudo em voga. Mas o mais interessante disso tudo, quando ele veio trazer isso em voga, é porque o materialismo ele estava aumentando e porque justamente o materialismo estava aumentando em vista dessa fé cega, dessa fé não raciocinada, nessa crença em dogmas que a gente fazia leitura dentro da Bíblia, não compreendia, achava isso um absurdo, e aí nos afastávamos, né? Quando eu digo nos afastávamos, que provavelmente nós vivemos essa época, vivemos épocas em que estávamos inseridos, talvez na Igreja Católica ou no protestantismo, né? E outras vezes sem fé, porque desacreditamos desses dogmas, desacreditamos justamente porque não nos trazia explicação. E aí Kardec vem com a codificação, vem com a doutrina espírita, vem com o livro dos Espíritos, vem nos explicar, vem trazer a chave para todos os ensinamentos do Cristo. Mas isso foi suficiente? Não, eu volto a repetir, gente, isso não foi suficiente. Porque nós temos a fé raciocinada, mas a nossa fé não é inabalável. Por que eu estou falando isso, gente?
Porque, é, sabe, muitas pessoas dentro do movimento espírita, e eu falo isso com uma certa propriedade, eu falo isso com vocês assim, com uma certa liberdade. Eu trabalho em saúde mental e muitas das vezes eu atendo espíritas que me dizem: poxa vida, eu estou há 40 anos na doutrina espírita, eu sou palestrante, eu sou médium, e eu não poderia, nesse momento, estar tão desesperado ou estar tão aflito por conta desse problema. Vem uma culpa do tamanho do mundo em cima dessa pessoa. E eu quero dizer para vocês que a gente não precisa ficar com essa culpa do tamanho do mundo. Porque, ok, nossa fé é raciocinada, mas ela ainda não é inabalável. Ela vai tornar-se inabalável, mas faz parte do nosso crescimento, né? Nós temos ainda várias encarnações a seguir, a ir à frente, para que a nossa fé ela se consolide, né? E quando ela se consolidar, aí sim a gente pode dizer: eu tenho uma fé inabalável. Mas vamos aqui no conceito do Kardec, né? Vamos no conceito aqui da espiritualidade. Ele diz assim, ó, logo quando ele inicia o item 6 dessa lição, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Ele diz o seguinte, ó, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas. Dogmas, né? Um dia eu perguntei, eu estudei num colégio de jesuítas, um dia eu perguntei para a freira que dava aula o que era dogmas, o que era um dogma. E ela ficou um pouco irritada comigo com a pergunta, né? Dogma é uma questão da igreja que não se discute. É uma verdade que não se discute. Eu me encolhi, fiquei ali, continuei sem saber o que era dogma. Mas dogma significa isso, uma verdade que não se discute. Então ele diz, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Então, isso significa que existem ainda religiões, né, que a fé ainda não é raciocinada, é uma fé cega, é uma crença em determinados dogmas. Isso é equivocado, isso é errado, nós espíritas somos superiores porque já temos a fé raciocinada? Gente, de modo algum, né? Há pessoas ainda que necessitam estar inseridas em determinadas religiões, onde a fé ainda é cega, onde é necessário dizer para essas pessoas: faça isso, não faça aquilo, porque Deus vai castigar, porque você vai para o céu, porque você vai para o inferno, porque essas pessoas ainda não alcançaram a subjetividade que a doutrina espírita traz para a gente. O que eu quero dizer para vocês? Que essas pessoas ainda têm um pensamento concreto. E por ter esse pensamento concreto, elas vão ter uma leitura da Bíblia, elas vão ter uma leitura de Jesus de uma forma concreta. Então elas vão ter essa fé não raciocinada. E é necessário que isso aconteça. E no futuro, quando essas pessoas perceberem, começarem a questionar mais um pouco a própria crença, elas vão passar provavelmente por uma fase de descrença, porque foi isso que aconteceu na época de Kardec. As pessoas passaram por uma fase de descrença absoluta, porque a ciência, a fé passou a ser a ciência, o materialismo, e Kardec e a espiritualidade contrapôs com a doutrina espírita. Mas muitas pessoas saíram, né, do cristianismo, saíram do catolicismo, justamente porque não conseguiram, não começaram a ter um pensamento mais subjetivo e passaram a não entender, não compreender os ensinamentos do Cristo. Essa fé cega, desculpe, e essa fé cega fez com que essas pessoas viessem a se afastar da doutrina do Cristo e na época da doutrina católica, que era ainda muito forte. Não que o protestantismo não fosse forte, mas a doutrina católica ainda era muito forte. Tanto é que quando nós vamos ler livros de alguns filósofos, sejam eles da época da segunda metade do século XIX
ou de autores atuais, eles se referem ao cristianismo, mas ainda se referem ao cristianismo voltado para aquilo que a Igreja Católica preconiza e aquilo que o protestantismo preconiza, não aquilo que a doutrina espírita nos expõe. Então, essas pessoas, na verdade, elas não se convenceram da crença em Deus, né, na crença em Jesus Cristo como governador planetário, porque elas ainda estão fundamentadas naquilo que a Igreja Católica, que o protestantismo, a leitura, né, que eles nos trazem, né? Então, essas pessoas aí, elas vão se afastar. Esses cientistas, esses neurocientistas, esses colegas meus médicos vão se afastar. Mas uma vez que a gente, volto a repetir, uma vez que a gente comece a adentrar no conhecimento da doutrina espírita, isso vai diluindo. E tem uma coisa muito legal nesse capítulo que ele fala. Ele fala aqui, ó, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. E isso é uma grande verdade. Até o próprio espírita, quando ele está entrando na doutrina espírita, quando ele começa a fazer o proselitismo dele, ele começa a dizer que a verdade está com a doutrina espírita. Gente, pelo amor de Deus, né? Cada um, a gente não vai discutir a verdade de cada um. Ok, a nossa crença, ela traz uma abertura muito maior, de uma realidade muito maior. Nós sabemos disso tudo, mas nós não temos o direito, ainda não temos o direito de tentar convencer o outro que nós somos os melhores, nós somos os superiores. Não há superioridade nisso, até porque a doutrina espírita nos fala, fora da caridade não há salvação. E ao desencarnarmos, ninguém vai perguntar qual foi a fé que professamos. Vai perguntar para cada um de nós o que fizemos em relação ao próximo, em relação à nossa família, em relação às pessoas socioeconomicamente menos desprovidas do que nós, quer dizer, sem o poder aquisitivo do que nós temos. É isso que vão perguntar. Qual foi o bem que você fez? Ninguém vai perguntar de fé para a gente, né? Vão perguntar exatamente o que fizemos de bom ou o que deixamos de fazer. Mas cada religião, ela quer trazer a fé exclusiva, a verdade para si. Isso ainda é uma infantilidade da nossa parte, do ponto de vista psicológico. Isso ainda é o egoísmo e o orgulho que, embora essas pessoas estejam inseridas, né, na sua religião, na maioria das vezes numa religião cristã, elas ainda são egoístas, ainda trazem o egoísmo no coração e o orgulho e dizem, não, o meu Deus é superior ao seu Deus, como se existissem vários deuses. E a gente sabe que existe um Deus só, criador do universo. E aí ele continua, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, eu tentar convencer vocês, ou qualquer um, da minha fé cega, eu vou acabar perdendo a minha razão, porque eu não vou conseguir convencê-los ou convencê-las da minha fé, porque a minha fé não traz a razão, não traz o raciocínio, né? O Kardec, como é que começou o Kardec? Ele começou atrás dos fenômenos. O Kardec começou com a ciência. Então ele foi atrás. O Kardec, ele era um cara descrente, era um cara extremamente capacitado do ponto de vista acadêmico, mas um cara curioso. E ele foi atrás do fenômeno, né? Enquanto muitos não falavam, isso aí eu não tenho que me importar com o fenômeno. Kardec não, eu falei, não, eu vou atrás do fenômeno. Então Kardec foi começar a estudar o fenômeno e através do estudo do fenômeno ele descobriu, ou ele descortinou o mundo, né? O mundo dos espíritos. E através da descoberta no mundo dos espíritos, os espíritos se revelaram para ele, revelaram um mundo novo, ele foi construindo, ou ele foi deduzindo uma moral, até ele chegar à moral do Cristo.
Porque dentro do livro dos Espíritos há aquela pergunta: qual o espírito maior que esteve aqui na Terra, ou o maior, o superior? E os Espíritos respondem, é uma palavra só: Jesus, ponto final. Então, daí, a partir daí, a doutrina espírita é assim, a doutrina espírita cristã, né? Nós somos espíritas cristãos, porque acreditamos em tudo aquilo, né? E seguimos o nosso Mestre Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz. Mas para que eu possa segui-lo, é preciso que eu entenda, eu compreenda a linguagem dele. E para que eu compreenda a linguagem dele, é necessário que eu tenha a chave. E a chave é a doutrina espírita. Então, eu querer convencer o outro, não tendo essa fé raciocinada, fica mais difícil. Então, precisamos, o primeiro passo, estudar as obras do Kardec. Estudar Kardec. Isso é importante. Depois que eu estudar Kardec, eu ler Kardec. Primeiro eu leio Kardec. Depois eu leio mais uma vez. Depois eu vou estudando. Gente, eu perdi a conta de quantas vezes eu já participei e participo ainda de grupos de iniciantes do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E cada vez que eu leio uma dessas obras, para não falar das outras, eu descubro coisas novas. Por que eu descubro coisas novas? Porque eu também vou evoluindo, né? A minha fé vai se consolidando cada vez mais. E isso é muito interessante. E aí ele continua aqui nos dizendo, né, que a fé não se prescreve. E é verdade. A fé não se prescreve. Eu não posso prescrever a minha fé e transportar essa minha fé para vocês, para cada um de vocês. Você sabe por quê? Porque a fé é uma coisa inerente a cada um de nós, que traz isso de encarnações passadas. Tem pessoas, tem crianças que já trazem, né, a fé consolidada, e tem crianças que não trazem essa fé consolidada, que essa fé precisa ser construída na evangelidade, a importância da evangelização, né? Então, essas crianças precisam da evangelização, precisam ser apresentadas à doutrina espírita, apresentadas ao Cristo, para consolidarem a fé delas. E tem outras crianças que nos fazem perguntas e questionamentos que a gente percebe claramente que essa criança já teve contato com a doutrina espírita, já teve contato com a doutrina do Cristo. Então, fé não se prescreve. Então, não adianta eu chegar para uma outra pessoa: nossa, você é espírita, você tem medo de morrer, você tem medo dos espíritos, você está com tanto medo do Covid. Sim, estou com medo do Covid. A minha fé é raciocinada, mas eu ainda tenho medo. A minha fé não é inabalável. E, gente, não tem nenhum mal nisso. Que fique bem claro, né, para a gente tirar esse peso da nossa consciência. Temos a fé raciocinada, mas a nossa fé ainda não é inabalável, né? No sentido que nós ainda nos desesperamos, nós ainda nos preocupamos muito com determinadas coisas, né? Nos preocupamos com os nossos familiares, nos preocupamos com questões financeiras, nos preocupamos com várias coisas, né? Então, é disso que eu estou falando, de uma fé que não é inabalável, né? Eu não estou falando da fé inabalável no sentido do raciocínio. Eu estou falando da fé inabalável no sentido de crença, no sentido de eu acreditar que eu não estou sozinho, que nós não estamos sozinhos. Existe um guia maior, né? Que um governador planetário. Nós temos os nossos guias espirituais, o nosso mentor espiritual, que não nos abandona, mas mesmo assim, muitas das vezes, nos desesperamos. É nesse aspecto que eu estou colocando para vocês, como espírita, né? Como espírita, para tirar esse peso. Nós estamos construindo a nossa fé. E mesmo dentro de uma casa espírita, nós vamos notar, nós vamos perceber que existem pessoas com a crença diferente da nossa, com a fé, né, com a força de fé diferente da nossa. Por quê? Porque essas pessoas, além de terem a leitura que nós temos, têm um passo um pouco mais à frente, são moralmente já mais bem elaborados do que nós,
né? Então, isso é uma coisa muito importante a colocar para vocês. E tem um trechinho aqui muito legal que ele fala aqui, ó, fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão. Ok, e é isso que está nos dizendo Kardec, né? Fé inabalável só o é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Corretíssimo. Então, fé inabalável é aquela que está junto com a razão. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é um raciocínio um pouquinho diferente. Eu não estou querendo modificar a obra do Kardec. Quem sou eu? Ou a dos Espíritos? Quem sou eu? Eu só quero colocar para vocês que a fé, a nossa fé é raciocinada sim, mas ela não é inabalável quando nós percebemos que muitas das vezes o desespero vem à baila e que a gente não precisa se sentir culpado em relação a isso. É nisso que eu estou falando, né? E falo também que essa fé, essa crença nos dogmas, essa fé cega, né, de tempos de outrora e ainda hoje, é que muitas das vezes faz com que as pessoas se afastem de uma religião, da espiritualidade. E é absolutamente natural, porque essas pessoas elas ainda não descobriram o conhecimento, não tiveram o conhecimento ainda que a doutrina espírita nos traz. E vou mais um pouco longe. Eu ouvi de um grande palestrante, não espírita, mas aí ele está na mídia, ele é um cara muito legal, fala coisas muito bacanas, mas ele fala, ele um grande conhecedor do Velho Testamento, do Novo Testamento, um cara que conhece religião, ele se diz ateu. Ele fala, eu sou ateu, e conhece as obras do Kardec, mas não se convenceu. Por que que isso existe? E aí vem o orgulho, vem a soberba, né? Imagina, eu tenho que me rebaixar, eu tenho que acreditar ou descobrir que existem espíritos, existem seres que são superiores a mim, né? Então essas pessoas são aquelas pessoas que dizem, convença-me. Então, porque eu até agora não fui convencido. E eu vou dizer com vocês com toda sinceridade, não convenço essas pessoas. Essas pessoas vão ter o tempo delas. Não adianta eu querer convencer de ninguém da minha própria fé, porque cada um tem seu tempo, né? Cada um tem o seu dia, digamos assim, ou tem a sua estrada de Damasco. Eu tive a minha estrada de Damasco, eu tive o meu momento, né? Aquele momento da estrada de Damasco. Todos nós temos. Todos nós chegamos à doutrina espírita ou pelo amor ou pela dor. A maioria de nós chega pela dor. E aí descobrimos, né? Vamos para a nossa estrada de Damasco e a partir de então descobrimos o Cristo e descobrimos Kardec e descobrimos toda essa obra dos Espíritos e aí começamos a compreender, né, todo o mecanismo do universo, tudo que funciona à nossa volta, né, porque a gente não pode separar ciência de religião, isso é uma outra coisa que é um grande equívoco, porque Deus é único, né? Deus é único. E ele criou leis únicas. A maior lei é a lei do amor. E essa lei do amor, ela se divide. Então, ela se divide em várias outras leis. Então, nós, homens, é que dicotomizamos, dividimos a ciência da espiritualidade. Mas não tem que dividir ciência e espiritualidade. As coisas estão juntas, né? Caminhamos juntos. Precisamos caminhar juntos. São asas que nós temos, né? É a asa da sabedoria e é a asa do amor. Então, precisamos caminhar juntos. Por isso que a religião, ela precisa da ciência, né? Ela precisa da ciência justamente para que ela comprove a própria fé, a própria religião, né? A doutrina espírita faz isso. Ela vai acompanhando. Quem estuda André Luiz, quem estuda as obras dele, percebe, por exemplo, no Missionários da Luz, que é um livro maravilhoso, percebe que muita coisa que está inserida ali no Missionários da Luz ainda não aconteceu, ou ainda não foi, teoricamente,
não foi comprovado. E outras coisas estão sendo comprovadas, né? Outras coisas já chegaram até nós. Agora, vocês imaginem um livro da década de 40 falar de coisas que só hoje nós compreendemos. Então é isso que acontece. A ciência ela tem que vir junto. Nós não temos que brigar com a ciência, nós temos que estar juntos com a ciência. O espírita, ele tem que conhecer o Evangelho, ele precisa conhecer a doutrina do Cristo, mas ele não pode se afastar do conhecimento científico também, porque senão ele vai ficar capenga, ele não vai trazer a razão. É isso que nós estamos falando. E se a gente não traz a razão, a nossa fé ela não se torna cada vez mais inabalável. Então, gente, é o recado, um pequeno recado que eu queria dar para vocês, falar sobre isso, pensar um pouquinho diferente, né? Pensar de uma outra forma. Pensar assim, a fé raciocinada, né? O que o Evangelho diz, a fé raciocinada nos traz uma fé inabalável. Ok, isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e quem sou eu para questionar? Mas eu coloco uma vírgula aí. A nossa fé ainda é, mesmo raciocinada, não é uma fé inabalável. A nossa fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda. E precisamos entender isso e não nos culpar por causa disso, né? E seguir em frente, construindo a nossa fé. E como é que a gente constrói a nossa fé? Através da caridade, através da prática do bem, através da prática do amor. É assim que a gente constrói a nossa fé. É trabalhando em prol do Cristo, em prol do Evangelho, desses grandes ensinamentos. Fiquem com Deus, um grande abraço, e é um grande privilégio. Eu me sinto muito honrado em ter dividido com vocês um pouquinho desse conhecimento. Me desculpe se eu não fui tão claro, me desculpe se talvez vocês não concordem um pouco comigo, mas mesmo assim concordem com Kardec, concordem com o que a doutrina espírita tem dito. Gente, trocou aqui meu despertador. Um abraço, fiquem com Deus.